Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Despertar. É um podcast criado com muito carinho para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre temas abordando a neonatologia, que é o estudo, sobre os recém-nascidos. Então, eu sou Juliana Godinho e essa é minha amiga e companheira de jornada, Beatriz Martins, e a gente vai dar início, então, ao nosso bate-papo com uma convidada muito especial. Olá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui com a doutora Laura Barbosa, ginecologista e obstetra. E é um prazer, doutora, te receber aqui. Nós vamos discutir um pouquinho sobre as gestações de alto risco. Então, doutora, eu sou um pouco suspeita, para falar da doutora Laura. A doutora Laura é a minha ginecologista, foi minha obstetra, no caso, minha amiga também, mas minha obstetra no caso das minhas 2 gestações, e foram gestações de alto risco. Então, a Bia também teve a oportunidade de ter uma gestação de alto risco. Então, vai ser um tema muito legal aqui para nós, a gente abordar esse assunto hoje. E antes da gente começar, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua jornada, como que foi a sua chegada até aqui, como que você chegou em Palmas, como a ginecologia e obstetrícia entrou na sua vida. Fala um pouquinho sobre você para nós. Isso. Bom, muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui conversando um pouco com vocês, passar um pouco da experiência. E estar aqui em Palmas, para mim, não deixa de ser um desafio. Não deixa de ser, sempre foi. Estou aqui em Palmas faz 13 anos. Eu vim de Curitiba, eu sou pernambucana, fiz a minha formação como obstetra e ginecologista em Curitiba. E aqui eu atuo na rede pública, prestando assistência com a equipe de gestação de alto risco. E no meu consultório particular também tenho a oportunidade de prestar também apoio, ajuda a pacientes que encaixam nesse perfil. É um desafio, todo dia é um desafio. A obstetrícia e ginecologia entrou na minha vida, eu até descrevo que é um pouco incomum, porque eu já entrei na faculdade achando que ia prestar minha assistência a essa condição. Então, eu gostaria realmente de ter tudo isso formado. Então, um pouquinho menos comum do que a maioria, e depois se encontra e se identifica com a especialização. Mas é isso. E vivo todo dia com muita emoção e com muitas alegrias. Que emoção, também. Bons resultados, Graças a Deus. Isso. Doutora, então a nossa primeira pergunta é: o que é uma gestação de alto risco? Bom, consideramos a gestação de alto risco aquela que nos coloca possibilidades de complicações frente à situação vital do bebê ou da mãe. Muitas vezes são colocados como alto risco e a própria paciente ou aquela pessoa que vai prestar assistência a ver como algo que vai complicar, vai dar bronca. Mas, na verdade, taxá-la como alto risco é para que nós possamos, no momento da assistência inicial, termos um campo de visão mais amplo a captar qualquer sinal que fuja do que seria mais normal. Habitual, Isso. Então, nos leva a ter um pouco mais de atenção a qualquer condição fora do comum. Doutora, de uma forma geral, quais são os cuidados que as gestantes devem tomar numa gestação de alto risco? Bom, o bom mesmo é que ela se preparasse para que não estivesse conosco como de alto risco. Infelizmente, muitas poderiam ter evitado estar nessa condição. Então, antes de mais nada, é estar apta, com boa saúde, e muitos dos fatores são evitáveis. Mas à frente a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas, na verdade, o que a gente tenta colocar é que a paciente ela precisa dar a nós a oportunidade de termos, primeiro ponto, uma boa relação médico-paciente, porque a confiança é tudo. Isso. Nós precisamos ter juntos, equipe, a médica que está prestando assistência, a família, aqueles que estão em volta dando apoio, toda uma condição de cumplicidade. Então, o que eu te peço, você faz. E o resultado não sendo encontrado, nós vamos juntas resolver. Então, a gestação de alto risco nos exige essa harmonia muito mais próxima. Uma troca, na verdade. Uma troca, o que eu sempre falo, uma cumplicidade. E não estar naquela postura de sempre estar pontuando coisas negativas. Então, eu tento, no dia a dia, sempre colocar para ela o fato de eu estar colocando aqui para você, que você tem um risco diferenciado maior para ter uma assistência
mais aprimorada, de pronto atendimento. Não quer dizer que vai complicar, mas infelizmente muitas se colocam nessa condição e até perde um pouco da qualidade, porque ela entra num pânico de tem que dar certo, que isso atrapalha muitas vezes. Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é essa qualidade para que ela não esteja na gestação de alto risco, com risco real durante toda a gravidez. Então, o objetivo mais importante é essa condição. Infelizmente, algumas já entram em algumas condições de saúde materna. Um exemplo, pacientes obesas, pacientes que já têm um distúrbio endócrino antes, que sejam a diabetes pré-gravidez, ou alteração, crônica, uma hipertensão em si, uma alteração de outras glândulas, como da tireoide, da suprarrenal. Então, existem situações em que ela não vai ter o domínio e já chega para nós, tipo, nós vamos ter que prestar algo diferente a você. Mas nós temos uma grande parcela de mulheres que poderiam ter sido evitáveis, né? Evitáveis, vamos dizer assim, fatores que colocassem ela nessa condição. Isso. E aí que vem um ponto importante do planejamento. E aí que a gente precisa até unir realmente até com o pediatra, porque ela tem uma assistência anterior a uma gestação que o pediatra identificou, que se tivesse modificado a assistência, poderia ter tido um resultado melhor. Daí o próprio pediatra já diz, mãe, na próxima gravidez a gente precisa falar que houve isso, isso e isso, porque muitas vezes a gente tem troca de colegas, né? É uma cidade pequena, tem muitos colegas novos, então muitas vezes ele tem um pré-natal anterior com um, e agora está prestando atendimento com outro. Eu tenho muitas pacientes assim, porque eu sou nova na capital. E aí, de repente, ela não traz detalhes da gestação anterior com tantos detalhes. E aí a gente começa a ter essa condição de registro, até mesmo, tipo, o peso ao nascer do bebê, quanto tempo foi, por que foi assim, por que foi cesárea, por que o parto foi complicado. Então, muitas vezes, a gente encontra do pediatra esse alerta. Se tu vai engravidar de novo, fala que foi assim. Porque algumas, como tiveram, graças a Deus, bons resultados, elas não têm ainda o entendimento. Tipo, a próxima pode ser diferente. E a importância da boa anamnese, né, doutora? Também, da parte obstétrica, né? E a senhora falou aí do ponto que eu acho muito importante, que é a questão da confiança. Eu acho que de todas as, talvez, quase, na maioria das especialidades médicas, a gente tem que ter isso, né? A relação médico-paciente é fundamental em todas elas, na verdade. Mas eu acho que na ginecologia, na obstetrícia em especial, essa confiança tem que ser, né, uma coisa forte. Tem que ter uma ligação forte, né? Porque o vínculo ali, a questão de você estar com o bebê, você querer que dê tudo certo, aquela expectativa, né? Geralmente é um bebê muito desejado, né? A família fica ansiosa para que essa chegada aconteça da melhor forma possível. E o obstetra está diretamente ligado a tudo isso, né? E essa oportunidade que vocês estão abrindo para nós, para termos uma equipe formada com consulta ao pediatra pré-natal, que esteja conosco naquele momento mais difícil, é muito importante. Porque ali ela já vai poder compartilhar, antes do nascimento, todas as aflições e dúvidas em que eu comento sempre, olha, até aqui conosco. Daqui para frente, eu preciso de um colega pediatra apto e já sabendo das complicações mais possíveis para que a gente possa enriquecer e ter mais qualidade na assistência. Então, quando vocês vêm a nós e falam, Laura, eu estou com esse programa, estou com essa assistência montada para que possa dar a você esse apoio. Meu Deus, maravilhoso. Que bom, porque chegando lá, eu não vou precisar estar com um colega de plantão, que muitas vezes está ali com outras situações tão graves quanto a minha, passando para ele rapidamente detalhes que muitas vezes a gente esquece, tá? Eu tenho o cuidado de falar, olha, vai ser assim por conta disso, disso, disso. Vocês me conhecem, muitas vezes vocês chegam lá, infelizmente, às vezes estão na UTI, chegam ali, e no momento que a paciente já está anestesiada, o bebê está para nascer, e daí a gente fala, ó, isso, muitas vezes a gente esquece. Não é o ideal, né, doutora, que a gente chegue de última hora, mas acontece muito, né? Dependendo do local em que você está fazendo essa assistência, né? Dependendo do tipo de plantão que você faz, a gente sabe que cada unidade aí trabalha de uma forma, mas isso acontece com uma certa frequência. Né? Geralmente, às vezes, a gente fica, né? Isso. Não geralmente, mas acontece da gente ficar, né? Às vezes, em 2 setores ao mesmo tempo, prestando assistência, né? E a gente acaba chegando no momento do parto. Sim, quando a gente pode, previamente, né, ter marcado aquela interrupção da gravidez, programar quem está lá conosco, até mesmo ter uma reserva de leito de UTI.
explicar que pode ter eventual passagem, mas ter uma neonatologista ali compatível com a gravidade da condição, a necessidade de intercorrências, meu Deus, para nós é maravilhoso, né? Então todo mundo vai ganhar com essa todo mundo programação. fica seguro, né? Sim. A gente vê muito isso durante as nossas consultas, né, pré-natais. A gente vê que o relacionamento que a gente cria ali naquele início, e aquela troca, não, minha obstetra é a doutora tal, doutor tal. Traz uma segurança, isso, né? Ele pediu até para que eu passasse para vocês esse tipo de informação. A gente pega o cartão de pré-natal da gestante antes, a gente analisa, faz uma anamnese em cima do cartão de pré-natal. Então, eu acho que isso traz uma segurança mesmo para a paciente, para o obstetra e para nós também, né? Porque a gente conhece exatamente o tipo de bebê que a gente vai assistir. E ter isso em equipe, graças a Deus, Palmas tem equipes pequenas, então compartilhar e ter de vocês também o alerta e a liberdade de falar, Laura, a curva glicêmica dela, tu ainda não pediu. E daí eu estou identificando tal coisa, ela te falou esse detalhe, né? Então é importante demais, isso só vai enriquecer. E tirar do nosso rol essa competição, aquele ponto de evidenciar falhas, evidenciar coisas que não deram certo. A gente não precisa mais disso. É verdade. Passamos desse ponto. E a paciente, a gestante que está lá conosco, ela não quer mais a pontuação do que é negativo, ela quer correção. Então assim, porque foi errado, porque não é assim. Aqui é outra história. E quanto mais rica for essa situação, esse compartilhar de informações, o registro adequado vai ser muito importante. E melhor para o bebê, né? Que vai nascer e que ali é o ponto principal, né? Dessa história toda. É a cereja do bolo. Isso. Inclusive, uma oportunidade de agradecimento também. A doutora Laura foi um grande incentivadora aí do nosso projeto. É verdade. Foi uma das primeiras em que a gente conversou e trocou uma ideia a respeito. E a gente pontuou isso, nos incentivou muito, a gente pontuou muito essas questões todas, né, doutora? Dessa importância dessa troca, né? Paciente, obstetra, pediatra. E Palmas, infelizmente, pode ser pessoal, mas eu observo isso, eu acredito que a Bia também, ainda eu acho que peca um pouco nessa comunicação obstetra-pediatra, principalmente. Né? A grande maioria dos locais que a gente trabalha é uma coisa muito rápida, uma conversa muito rápida, às vezes falta muita informação. Então eu acho que a consulta pré-natal ela dá uma ajuda muito, né? Dá uma melhorada. Quando vocês né, me deram o prazer de participar dessa condição, tipo, Laura, o que tu acha sobre essa situação? Eu disse, meu Deus, que bom, obrigada, Senhor. Porque lá em Curitiba eu tinha sempre assistência ligada a uma neonatologista que trabalhava na gestação de alto risco, a doutora Cristina Okamoto, que me acompanhou, nós tínhamos consultório juntas. Então era muito bom, muito bom. Não captava tanto o estresse nessa condição. Então a gestante ela tinha, por rotina, 30, 32 semanas, ter uma consulta pré-natal. E daí a Cristina identificava algumas situações de risco e até, muitas vezes, determinava em que local a gente poderia dar assistência àquela paciente, frente à qualificação da UTI. E aí, quando vocês chegaram para mim e falaram, olha, a gente está tentando montar esse serviço, oh, meu Deus, que bom. Porque daí, previamente, a condição que eu brinco, o gatinho vai subir no telhado, vamos ter que falar. E o primeiro impacto foi ter de vocês essa segurança, mas, infelizmente, o segundo impacto vem diante do quadro clínico fechado e que nos deixa muito tolhidas na qualidade. Porque daí, assim, tipo, eu vou dar assistência em tal hospital, não, Laura, infelizmente lá ele não tem corpo clínico aberto. Ele não nos dá a oportunidade de estar lá. Aí eu tento condicionar essa paciente, essa gestante, para outro hospital. Então, muitas vezes, isso nos coloca em risco. Porque se ela está, por livre e espontânea indicação, segurança dela, estar querendo ter assistência em tal local, lógico, cabe a nós falarmos, né? Olha, lá eu tenho uma limitação de assistência. Mas o não ter em Palmas, que é uma falha que eu creio que, se Deus quiser, a gente vai vencer, em termos a equipe de assistência harmonizada, qualificada, a dar a condição digna para aquela paciente, para aquela gestante, né? E a oportunidade de escolha, né, doutora? Sim. Oportunidade de escolha, porque a gente sabe também que existe a questão da identificação, né? De você fazer uma consulta pré-natal, ver se eu me identifico com aquele pediatra, se ele fala, né, tem os mesmos, né, princípios ali, se vai ter a troca, né? Isso, se a gente acredita nas mesmas coisas, Então, isso daí também conta muito. A gente sabe que a gente pode consultar com 3 excelentes obstetras ou 3 excelentes pediatras, mas sempre vai ter um em que você vai se identificar mais.
né? Não necessariamente há um correto e um errado, mas é questão de identificação, de empatia mesmo. Né? De confiança, né? Quando você tem essa troca, você consegue confiar ali naquele momento que você mais precisa estar calma, né? Isso. Porque daí os resultados negativos sabemos, os positivos duvidamos. Mas se está todo mundo ali em frente e preparados para pode acontecer isso, muito melhor para todos. Né? Então, estarmos sem muitas surpresas é muito importante. Isso que traz a harmonia, a necessidade da equipe. Não que o plantão não esteja apto, com certeza está. Mas é até injusto você chegar lá e em 2 minutos falar, olha, metralhar as informações. Cara, ninguém me falou isso. Né? E quando é emergencial? Porque a gente está falando da condição programada. E quando eu chego já, carreira porta dentro, com a situação de emergência. Infelizmente passamos por isso, né? E é ruim para todo mundo. Quem está lá, quando vocês estão de plantão, e quem está cá também prestando assistência. A gente já vai pro telefone, né, falando. Eu passei por algo no final do ano que foi muito terrível. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas há um desgaste que poderia ser evitado. Né? Sim. E só pontuando aí, a senhora falou de parto programado e tudo, né, na questão da cesariana, mas isso acontece no parto normal, espontâneo também. Esse tipo de comunicação, essa troca, né, acontece da mesma forma. A gente está focando aqui hoje na questão da gestação de alto risco, então existem algumas condições em que a cesariana vai ser indicada, né? Uma melhor indicação, né? Isso, questões específicas, né? Que o obstetra, enfim, vai pontuar aí com a paciente, vão tomar essa decisão aí juntos. Mas isso acontece também no parto espontâneo, só para a gente deixar claro. Então, só uma terceira perguntinha ainda relacionada às gestações de alto risco. Quais são as patologias, então, mais comuns que a senhora encontra nas suas pacientes, doutora? Eu vou até tomar liberdade, de ter, assim, uma condição de intercâmbio de ações, né? Então, aqui na região norte, eu me deparei com condições um pouco menos frequentes e mais frequentes, lógico, né? Do que onde eu tive minha formação. Depende muito, né, do local. Isso. Então, aqui eu me deparei com condições hoje, no meu dia a dia, na assistência tanto pública como particular, em condições que geralmente envolvem a diabetes, prévia ou adquirida, vamos falar assim, com bom cuidado, né, na gravidez. Ela estava descompensada na parte metabólica e a gravidez veio exacerbar. Então, para mim, no primeiro dedinho vem essa condição da diabetes. A hipertensão ou descontrole pressórico prévio, tá? Também é algo que é muito frequente aqui no nosso dia a dia. As doenças infecto-contagiosas, a toxoplasmose, nos deixa assim com os pés. E, infelizmente, existe a sífilis agora, né? Então, assim, no público geral, existe algo que vem de doenças metabólicas, então a diabetes, a hipertensão, as doenças que são consideradas autoimunes, daí a gente coloca aquelas mais frequentes de menor vamos dizer assim, gravidade, menores complicações, como seria o hiper ou hipotiroidismo, mas aquelas com maior gravidade, que envolve o tromboembolismo, tá? As doenças tromboembólicas, e daí vão colocando também o SAF, que seria algo muito mais grave, que vai comprometer desde a condição da mãe no iniciozinho da gravidez, durante toda a gestação e no pós também. E a outra parte que muitas vezes a gente se depara seria pela condição do índice de massa corpórea, né? Então, pacientes que aqui a gente encontra, eu me deparei com pessoas estando grávidas com índice de massa corpórea muito alto, né? Considerado obesas. E fazendo parêntese lá na região sul, a gente também tem diabetes, né? Também tem hipertensão. Mas aqui ficou uma coisa muito exacerbada. Então, na verdade, a experiência de vida faz com que a gente se adapte, né? Então, a gente vai trazendo conhecimento técnico com a maturidade, que eu brinco dizendo, faro, para que a gente possa tirá-la daquela condição ou amenizar a complicação. Então, assim, Palmas me trouxe essa necessidade de estar sempre buscando essas novas ações, né? Para mim, me deparar, por exemplo, com um número absurdo de pacientes com toxoplasmose, eu esqueci da anemia falciforme também, que foi algo novo, assim, de números, né, de casos aqui, a talassemia. Então,
cada região traz a sua particularidade, mas Palmas me chamou mais atenção por conta disso. Né? A senhora falou um pouquinho aí do fado, seria o feeling, né, doutora? Também é o que a gente chama de... Vivência, né? Isso, aquela experiência que nada te diz muita coisa, mas é o seu sentimento, né? É uma coisa que a experiência acaba te trazendo. E eu falo muito quando eu prestei, né, uma assistência na docência, eu falo muito para os alunos, né, para aqueles que me dão a oportunidade de passar isso. Gente, é ouvir, é ver a paciente. Você não vai checar exames, você vai entender o que está acontecendo. E essa qualidade é muito importante, né? Então, muitas vezes, você traz a condição técnica perfeita, atualização perfeito. Mas no momento em que você tira aquela paciente do checklist, tá, de só ver exames... Você enxerga outras coisas. Isso, então hemograma, glicemia... eu tô com 23 semanas, tem que fazer curva glicêmica, mas por que tu tá fazendo nesse momento? Olha, existe um hormônio da placenta que vai atuar dessa maneira e eu preciso da tua ajuda. Eu não preciso ter o registro do alterado, eu preciso prevenir esse alterado. Então, se ela já chega com índice de massa corpórea alterado, ela já está sobrepeso, a gente identifica hábitos alimentares de vida inadequados. Ela está gestante, ela pode mudar. Não vai mudar assim de uma maneira tão adequada, mas ela pode mudar. Então, essa condição de tirar o checklist de exames e colocar a tua vivência, a tua liberdade, a tua maturidade de chegar para ela, eu preciso da tua ajuda, é importante. Tem que ser um encaixe, né? Não, e da gestação de alto risco, você tem que compartilhar isso, porque senão você vai estar com resultados aguardados. Paciente é obesa. O paciente já tem níveis pressóricos altos. Vai complicar. Que isso, gente? Não, tu vai fazer agora o que sempre foi falado e você não colocou em prática. Porque agora você tem a corresponsabilidade junto à vida do teu bebê. Então, existem muitas coisas evitáveis. E isso deve ser falado. Tá? Então, o trabalho todo é em cima disso. Trazê-la perto de nós, tirar essa condição técnica, que infelizmente é necessária em alguns momentos, com certeza, mas nos afasta. Então, a partir do momento que você traz ela e tem uma equipe bem harmônica para falar e falarmos a mesma língua, sem terrorismo, vai ser muito bom. Sabe? A gente vai continuar tendo a qualidade, o viver a maternidade sem checklist de catástrofes. Que é necessário explicar. As coisas ruins podem acontecer, mas na grande maioria das vezes acontecem coisas muito boas, né? Isso. Mesmo dentro de uma gestação de alto risco, a gente vê bebês que saem muito bem, né? Sim, graças a Deus. E a cada dia que passa, tendo essa consciência, né? Em que você precisa estar com maturidade, estando gestante, e com maturidade para aceitar as orientações e colocar em prática, tá? É muito importante. E é impressionante, assim, como quando algo que nós não gostaríamos que acontece no sentido de um bebê que nós tentamos fazer com que não nascesse prematuro, mas nasceu, um bebê que nós não queríamos que desconfortasse após o nascimento e desconforta, né? Quando a mãe e o pai estão bem orientados, né? Quando é uma família bem esclarecida, no sentido de teve um bom vínculo, né? Fez um pré-natal corretamente. É impressionante o quanto isso usa a calma, né? Eles já estão conscientes daquelas intercorrências que poderiam acontecer, já sabem, né, quais os caminhos que a gente pode ter a partir daí. Então, isso daí traz um conforto, né, para a família, e a gente consegue fazer o nosso trabalho de uma forma mais tranquila também, né? E a relação médico-paciente fica mais fácil, isso, né? É difícil você lidar com pais assim, que no caso, é óbvio que existe uma ansiedade, né, quando as coisas saem do programado, né, do que a gente gostaria que acontecesse. Mas quando os pais se desesperam, né, ou saem ali do controle e tudo, quando os pais pressionam muito a equipe, e isso causa, né, um certo estresse ali entre todo mundo, começa a haver desconfianças. Então, assim, quando os pais estão calmos, bem esclarecidos, estão fazendo a parte deles, e nós também a nossa, eu acho que tudo isso é um conjunto, né? Nós todos somos uma equipe, inclusive a família, né, doutor? Isso daí que eu ia colocar nesse ponto, que muitas vezes a paciente está sempre sozinha. Então, corre de vida. Às vezes eu conheço, né, o marido, e daí ela veio antes e me deu a oportunidade, ou nos deu a oportunidade de planejar aquela gravidez. Ela já está numa condição de alterações metabólicas, coisas desse tipo, e daí ela se preparou. Mas o marido, sabe, tem consciência. Mas muitas vezes a paciente já chega em uma situação que está, vamos dizer assim, desequilibrada, né, talvez. E aí eu busco ter. Teu marido está aqui? Não, doutora, ele viaja muito. Tem como trazer alguém da família? Porque, infelizmente, ela sozinha, com toda aquela carga, muitas vezes não passa, né?
E aí nós temos uma condição familiar aqui que quando dizer assim, o marido, a mãe não está perto, tem muita amiga. Então, olha, não tem Uma tempo, rede então de traz apoio, uma né? amiga. Isso é muito importante, porque traz vamos dizer assim, minimizar da responsabilidade. Então, não adianta a gente falar para a paciente que ela vai ter que ter uma dieta adequada. Se ela chega na casa, um exemplo da sogra, e diz, tu vai comer só isso? Ai, minha médica falou assim, não, que absurdo, você tá magra. E aí, esse conflito é muito ruim, né? A gente perde tempo convencendo do que é normal, né? Do que é adequado. E é dividir, né, a responsabilidade dessa gestação e no final é uma somatória, né? Que quem ganha é o bebê. Porque vocês falaram na questão lá, no momento da assistência, onde há uma condição de risco, muitas vezes a gente se depara com surpresas na família. Às vezes o pai e a mãe estão cientes, mas eles, por várias razões, não quiseram compartilhar com todos. Mas o mais importante é, pai, mãe, tá entendendo? Eu vou explicar para as avós, eu vou explicar para a tia, perfeito. Mas se a gente tem a oportunidade, durante o pré-natal, já ter um desses aqui, muito bom. Olha, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu faça isso. Porque tá muito sobrecarregado para ela. Nossa, isso é muito bom. E às vezes essa rede de apoio acaba acalmando os próprios pais, né? E vira um ambiente mais agradável para os pais, para esse bebê que está chegando. Porque o que tem de estresse já está garantido, né? Mesmo em gestações que a gente tem com menor risco de complicações, a gente já tem uma condição de surpresa de estresse, né? E a própria gestação, né, causa essa questão hormonal, né, as mães ficam mais sensíveis, né, existe uma alteração aí, né, fisiológica no caso da gestação. Então a mãe já tá naquela condição ali, ansiosa, o bebê vai chegar, né, será que vai dar tudo certo, eu quero levar logo para casa, será que eu vou conseguir amamentar? São milhões de coisas que passam na cabeça da gente ao mesmo tempo. E se algo foge um pouquinho do esperado, é sempre bom ter alguém aí da rede de apoio contribuindo aí para acalmá-la. Isso. Doutora, você acha que é importante escolher um bom obstetra para acompanhar essas gestações de alto risco? Sim. Como nós tínhamos falado, né? O que eu acho ainda, o que eu tenho certeza é que a relação médico-paciente, ela não é obrigatoriamente tendo que ser plantada prévia. Não. Muitas vezes a gente comenta. Colegas, eu também, lógico, né? A gente fala a mesma coisa, porém a captação foi diferente. Uma palavra, um acolhimento. Mas o que é importante entender, eu tive essa oportunidade aqui, tá? Então, um colega estava diante de uma gravidez que era uma condição incomum, né? E aí, graças a Deus, ele teve a maturidade de falar assim, eu acho melhor tu estar com alguém que possa ter visto isso mais do que eu, tá? Principalmente obstetras recém-formados, que têm uma condição perfeita, mas que infelizmente ela não teve oportunidade de colocar em prática a técnica, né? Isso. E a gente tem muita liberdade do compartilhar, tá? Olha, eu estou fazendo teu pré-natal, eu identifiquei essa condição de risco, mas eu preciso que você vá, um dos exemplos, né? Vai lá, conversa com a Laura, ver o que tem. Mas antes ele já fala, Laura, eu estou pensando isso. E eu também faço muito isso. Principalmente com os colegas que fazem ultrassonografia, eu não faço. Então, isso é muito bom. Mas a partir do momento, o pedido a partir do momento em que você identifica algo que você pode comprometer, ou por menor, não vou falar habilidade em si, né? Menor número de assistências semelhantes, experiências em si, né? Casos que deram certo ou errados, cada um vai agregar os seus limites. Então, a partir do momento que você está vendo um popular, não vou dar conta, sozinho você não vai estar, mas só você tem que estar buscando apoio. Não é deixar de fazer o pré-natal contigo ou não, mas somos uma equipe. Então, nós temos aqui bons amigos, bons colegas, tá? Amores de vida, que chegam a nós assim, nós somos uma equipe, isso é muito bom. E novamente, reforçando, ter vocês é muito importante, porque até então havia aquela condição, a equipe do obstetra e alguns pediatras neonatologistas do plantão. Conflito. No dia você nem sabe quem é, às vezes, né, doutora? Às vezes você não é uma pessoa que você não tem oportunidade. E você nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia, né? Não sabe se essa pessoa recebe bem ali aquela discussão ou não. Então, eu acho que isso daí é essencial, a gente poder ter essa conversa antes, né? Então, a condição de ter o obstetra, essa condição de preparo, tá? Hoje, nós não temos mais na residência, eu creio que, se eu estiver errada, alguém me corrija,
dizer assim, eu vou estar me preparando para dar assistência a alto risco. Não, ela está agregada à tua formação de obstetra. De tudo, tá? né? Isso. Você pode estar se identificando mais com essas situações, então eu vou deixar mais a ginecologia, eu vou me dedicar mais à assistência obstétrica, perfeito. Mas a partir do momento que você se identifica com o inverso, você tem que falar, você tem que compartilhar, tá? Eu não gosto. Eu não gosto de obstetrícia. Então assume isso, né? Como a condição da assistência também, né? Na questão de, porque tu é de alto risco, tu não vai poder ter parto normal. Mas aí chega lá no conflito, Laura, o que é que tu acha? Olha, eu vou falar a minha condição, eu creio que possa ser possível, eu não estou dizendo que vai ter que ser cesárea ou parto normal. Muitas vezes essa pergunta é feita já no terceiro trimestre, não lá no final. Já no final. Em que muitas vezes ela já está identificada como de alto risco, em que um colega definiu Já que vai foi ser passado. cesárea, né? Daí a gente se sente desconfortável. Não que ele esteja errado, mas a partir do momento em que ele fecha essa porta de oportunidade e bate, agora pensa bem, você chegar com uma gestante super bem assistida, está na possibilidade, cogitando a ideia de mudar de obstetra, no final, pela via de parto, que para ela não foi dada, e depois, muitas vezes, volta à condição. É só a oportunidade de deixar o corpo dela mostrar, né? Então, quando a gente fala cesárea intraparto, por estar com alto risco, não quer dizer que isso seja proibido. Lógico, cada caso é um caso, tá? Tem seus limites. Essa forma de verbalizar, muitas vezes, alguns colegas não têm tanto cuidado de colocar, né? E o inverso também, olha, mãezinha, infelizmente a tua condição, eu preciso que tu vai trabalhando, que vai ser difícil a gente permitir estar com a gestação de 40 semanas, tá? Então você tem uma alteração no teu útero que nós vamos ter que nos preparar para 36 ser a data possível de nascimento, 36 semanas, um mês antes daquela data que aparece lá. Tudo bem? Beleza, mas doutora, eu posso tentar um parto normal desde que a evolução seja adequada, vamos juntas. Mas tu tem que confiar. A partir do momento em que a gente diz, olha, não dá, tem uma condição de risco, você tem que confiar em mim. Entendeu? Então, como é muitas vezes importante, tem essa né, doutora? Porque essa questão da internet hoje também, né, do conhecimento aí tá tão acessível, né? Obviamente a gente sabe o quanto isso é benéfico em alguns aspectos. Traz isso também, né? A pesquisa sem qualidade, sem informação. Então acaba que talvez ele, mãe, a senhora comentou aí, talvez interromper a gestação um pouquinho antes do programado devido a uma condição de alto risco. A pessoa já vai lá, já pesquisa parto prematuro, já vê aquelas milhares de complicações. Né? Isso. Então, assim, a importância também da gente confiar em quem está nos acompanhando, né? E fazer uma pesquisa e perguntas, de preferência para o obstetra, para que ele esclareça ali aquilo específico daquela idade gestacional, específico da sua situação, da sua patologia, direcionar, né? Porque a gente sabe que essas pesquisas aí feitas ao léu é muito complicado, muito comum, né? do Google, né? E atrapalha demais. Isso. Então, muitas vezes, no início do pré-natal, existem alguns exames de rotina, né? Para quem se identifica com essa situação. Então, os maiores sustos, citomegalovírus, toxoplasmose, em que eles não conseguem interpretar de uma maneira adequada. E é um pânico quando ele encontra toxoplasmose, o IgG e o IgM positivo, em que ela diz, eu estou com toxoplasmose. Desespero. Aí ela entra lá no Dr. Google e já vê todas as complicações possíveis. Mãe, deixa eu te explicar. Existe um exame que vai me falar se esse positivo é algo antigo ou é algo recente. Agora. E se for esse teste definido como tal, vai ter tratamento. Não é uma condição certa que vai complicar. Então, assim, como você falou, existem pontos positivos e negativos, né? Mas ninguém vê lá que quando a glicemia está alta, o que tu pode fazer para ela não permanecer assim, né? Então, quando vem a necessidade de você estar corrigindo condutas, aí o Dr. Google não serve. Tá? Mas é a partir do momento em que ele pontua algo que vai ser muito grave e que você não tem oportunidade nem de explicar, já vem o terror. Meu Deus. Que o nosso cérebro, na verdade, é assim, né? Condicionado, né? Ele é condicionado. Ele capta as coisas negativas primeiro, né? E a gente acredita que tudo de ruim vai acontecer. E eu falo sempre que é muito mais fácil você convencer o que é ruim do que você falar o que vai dar certo, né? É incrível isso. É verdade. E na gravidez é assim. E é uma fala muito que eu repito muito. Olha, mãezinha, eu vou enxergar a testa à parede, tá? Daqui pra frente, nós podemos estar
para o quarto A, o quarto B, mas vamos estar aqui vivendo essa paredinha. Não dá para a gente prever. Vamos esperar chegar lá para a gente passar para o próximo passo, né? A gente não viver um terror e você perder uma oportunidade magnífica de viver a sua gravidez. Isso. O bebê está mexendo, mãe. Tu não vai estar ali referindo, olha, meu exame tal, minha hemoglobina. Não, calma. Vamos compartilhar esse resultado. Mas a tua parte, que não pode sair, é você ter uma boa alimentação, você está tendo o movimento do bebê percebido, a tua atividade física, que não vai na obrigação. Enfim, a gente tenta, né, arrastar, né, afastar essa situação. E como é importante, né, essa questão aí de curtir a gestação, né, doutora? Em especial as gestações de alto risco, que já são identificadas aí, né, pelo obstetra e pela mãe como uma condição especial, que necessita um pouquinho mais de cuidado, já traz esse peso, né? E muitas das mães não conseguem curtir. A gente vê isso com muita frequência, né? Começa já a perguntar das complicações dos bebês bem antes aí do nascimento. E tá ali com 12 semanas, já tá preocupada ali como que vai ser. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas com relação a, ai meu Deus, será que eu vou conseguir manter minha gestação ou não vou conseguir manter minha gestação? Qualquer intercorrência que acontece já é motivo de estresse. A pessoa passa, às vezes, a gestação inteira sem conseguir ter um prazer ali naquele vínculo, naquela questão e da escolha das coisas e de curtir a família, né? Que todo mundo, não nasce só uma mãe e um pai, né? Nasce uma avó, um tio, então tá todo mundo naquela expectativa. Nasce uma família toda diferente, uma avó, um avô. Então você fica com essa dificuldade, né? De curtir esses bons momentos. Então é relaxar e confiar em quem tá te assistindo aí para tirar as dúvidas. E sempre colocar isso com bastante, como você falou, né? Só reforçando a ideia da confiança. Então, quanto mais se conhece, quanto mais você consegue chegar àquela família, sempre pontuando isso. Existe uma gestante, ela está sendo assistida, mas quem vai estar nos dando apoio, como vocês comentaram, é a rede, tá? Então o pedido é este. E quanto maior risco de complicação, tentando afastar um pouco dessa questão do alto risco, né? Então maior probabilidade de alguma coisa precisar de uma assistência muito mais aprimorada, é importante não deixá-la só. Então fica este apelo. Você que foi identificado com uma condição de risco, busca ter sempre alguém da tua família junto. Se não família, uma amiga, tá? Alguém que possa dar o entendimento, ou até compartilhar contigo dúvidas, que ali no momento, você até falou para ela ontem, mas que no momento da consulta deu um apagão, porque existe um bombardeio de informações, né? Anota. Você chega lá e fala, Laura, eu vi tal coisa, não tem problema nenhum, tá? Lógico, incomoda um pouco? Incomoda, mas no ponto mais importante, nós temos que enriquecer o momento. Ali é o momento ouro. Então, se você tem alguma dúvida, anota. Se você viu algo, alguém falou para ti que pode dar errado, fala, mas não fica com aquilo remoendo. E essa liberdade só vai acontecer, só vai existir se tiver uma boa relação. Ela é construída, né? Isso, construída. Eu até falo muito para os nossos pacientes, quando a gente vai dar alta do alojamento conjunto, isso. Eu falo, as dúvidas que são bobas, elas não são bobas, né? Elas são dúvidas que ficam ali, ó, remoendo. A gente não consegue, né, na maioria das vezes, elucidar tirar essas dúvidas, né? Então, eu sempre falo, anota, tem um bloquinho de nota lá. Ah, mas eu vou perguntar isso. Vai perguntar isso, né? Porque vai acalmar seu coração e você vai lidar melhor com essa situação. Sim, sim. Doutora, com relação agora aos bebês, né? Indo um pouquinho mais... A senhora já comentou um pouquinho aí, já deu algumas informações pra gente, mas o que você vê de mais frequente na influência no desenvolvimento do bebê nessas gestações de alto risco? Nossa, essa é uma situação assim bem comum, né? Então, assim, basicamente, a condição do binômio, né? Mãe, bebê, nós temos aí uma grande barreira, eu vou colocar dessa maneira para ficar mais fácil. Eu até na assistência pública eu tento colocar para elas o seguinte, olha, entre você e o bebê tem uma placenta. E essa placenta vai ter que ser bem cuidada. Nós temos que dar a ela carinho, nós temos que dar todos os pontos positivos, porque é dela que vai partir tudo que você está passando. Então, a partir do momento que ela tem essa consciência do que ela faz de errado, essa placenta ela vai qualificar e pode comprometer o bem-estar do bebê. Algumas coisas ela está ao alcance de mudança de condutas, outras nem tanto, tá? Mas, de uma maneira geral, essa condição ela vai precisar ser entendida, ela vai ser muitas vezes prevenida, tá? Então, vamos dar um exemplo. Uma mãe que está já com a condição de baixo peso, ela já tem um perfil de estresse, isso é muito comum, tá?
ela tem uma situação de uso de medicamentos moduladores de humor, e daí ela se encontrou grávida sem nem ter planejado. Então ela usa fármacos, um exemplo, uma sertralina, um escitalopram, enfim. Então ela já vem com uma carga emocional muito grande. A partir daí, ela vai ter que ter tudo isso mais trabalhado, porque nós temos um bebezinho em formação e junto vem essa placenta. Então, a partir do momento em que ela entende que quanto mais precocemente todas essas atitudes forem mudadas, nós vamos ter menos chances de comprometimento do bebê. Então, ela precisa entender isso. Não é estou errada e quando chegar ali o meio da gravidez, 20 e poucas semanas, tipo assim, poxa, minha placenta não está sendo competente, meu bebê está de baixo peso. Podemos corrigir? Podemos. Temos ainda chance. Mas, mãe, o que tu fez, o que deixou de fazer ontem, hoje você pode até fazer, mas não vai ser o mesmo resultado. Tão eficaz, né? Tu lembras a história da esteirinha? Então eu falo assim, né? Pensa uma esteirinha de refrigerante, que daí a Coca-Cola passa abertinha e a tampinha vai fechando, né? Daí eu falo, se tu perder a oportunidade de corrigir hoje, a garrafinha vai ser então. Vai ficar aberta. Não vai voltar, a esteirinha não vai voltar. Então, a partir do momento que você entende que tem que fazer hoje e não amanhã, cuidados em relação à alimentação, em relação ao repouso, em relação à redução da condição de estresse. A brincadeira que eu falo, olha, é repouso de corpo e alma. Porque ela está repouso físico, mas ela está ali no celular. E a cabeça, às vezes, né? Ela está em home office, né? Aconteceu muito isso durante a pandemia, meu Deus. E daí a gente começa a compartilhar isso com ela e entender que se você tem atitudes diferentes agora, nós podemos diminuir o comprometimento a este bebê. E quando a gente fala isso, não é comprometimento da parte cognitiva, desenvolvimento dele. Agora está no nosso alcance o desenvolvimento físico. Tá? E quanto mais físico competente, menores complicações nós vamos ter da parte cognitiva. É algo que está amarrado. Né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas basicamente são situações em que nós precisamos enriquecer o momento, diminuir a carga de obrigações que ela tem, que isso é muito ruim, né? Às vezes vai o casal e daí o marido chega numa posição de pontuador de fracassos, né? Pontuadores de algo que ela não fez, de erros. Olha, Laura, ela não está dormindo cedo, ela não está fazendo atividade física, ela não está comendo o que você pediu, não sei o quê. O que está faltando? Você foi andar com ela? Não. Você trouxe para ela, em vez de trazer um pãozinho de queijo, você não trouxe, vamos colocar fruta. Assim, uma fruta, até um espetinho de carne, né, que a gente comenta assim, se vai sair, vai para pizza. Ajuda, né, doutora? Isso. Ajuda, auxilia. Então, aí eu falei. Então, a gente fica naquela coisa assim de tentar diminuir o grau de estresse, porque também é um ponto negativo, né? Então, essa condição... Por mais que seja na boa intenção, né, doutora? Muitos deles é ali querendo corrigir, mas vamos pensar bem que talvez tem muita coisa que a gente também possa fazer por essa acompanhante, né, no caso. Isso, e ele não tem conhecimento o quanto ela está se esforçando, né? Mas é importante que aquele momento também seja valorizado. Então, vamos cá, vamos tentar arrumar isso daqui. Quem faz o café da manhã? Quem que acorda primeiro? Quem vai fazer aquilo? E esse organizar é muito importante, porque ela não vai se sentir sozinha. É um ajuste, na verdade, familiar, né? Vocês passaram por essa condição, Eu ia falar isso agora. E a gente sabe como ninguém, porque a gente precisa mesmo, né, dos parceiros, no caso da rede de apoio, porque a Bia entrou em trabalho de parto com 18 semanas, né, então ficou de repouso absoluto. Eu também entrei em torno de 25 semanas. 28 eu estava em repouso absoluto das 2 gestações. Então, inclusive, devo ter te dado bastante trabalho. E eu tenho consciência disso. O pai dos seus filhos e o pai dos meus filhos, médico também. Então, é uma loucura, né? Sim. E eu tive minha primeira gestação no meu 3º ano de residência, né? Então, o Lucas, hoje, ele está com 32 anos. Foi, assim, uma surpresa. Foi programada, era desejada, não programada, né? E, de repente, me vi em uma condição de erro alimentar, do sobrepeso, com a diabetes gestacional. Isso há 32 anos atrás era igual à insulina. Tá? Então existia todo aquele compartilhar. E eu, obstetra, estando com aquela condição, algo que poderia ser muito bem administrado, mas que muitas vezes não é uma desculpa, mas é um desafio. Né? Então você teria que comer adequadamente, você tinha que dormir na hora certa, e daí todos os teus colegas, né, o meu staff ali cobrando da gente que tu tinha que concluir, enfim.
é um absurdo. Então, cada um Tem a cobrança vive pessoal também, né? os seus limites. Isso, cada um vive o seu limite. Então, quando há o conhecimento, de novo, né? Tô batendo nessa tecla porque realmente é importante, né? O conhecimento, o dividir de tarefas, né? E o somatório de bons resultados, beleza. Porque quem vai estar com a medalha de ouro, né? Aproveitando a questão das Olimpíadas, não vai ser só ela. Não vai ser o bebê, a família inteira. A família Como toda. você falou, não nasce um pai e uma mãe, né? Nasce uma avó, Nasce uma tio, família toda, né? E certeza. esse bebê saudável é benéfico para todo mundo, todo né? mundo, né? E como é difícil, né? Pelo menos, a minha maior dificuldade foi o repouso. O repouso em si, acho que a Bia também, É né? a parte mais difícil. Que a dela ainda foi mais prolongado que o meu. Isso. Mas o meu também foram nas 2 gestações. Então, eu que sou uma pessoa muito ativa, para mim foi muito difícil a questão do repouso. E esse famoso história, né? Repouso físico e mental, né? Então, a dinâmica, nós temos nossa vida acelerada, né? Nós nos formamos para dar assistência, então nossos problemas são bem menores do que os outros, né? E eu sempre falo, a partir do momento que eu estava fazendo plantão, estava prestando assistência com 35 semanas, em que a paciente chegava, eu disse, cara, eu tô pior do que ela. E daí meu filho nasceu com 36 semanas, eu entrei em franco trabalho de parto, né? E assim, foi algo que eu vivi e que hoje a gente vê, quer dizer assim, precisava ter passado por aqui, né? Então a gente vai criando realmente maturidade, né? E a experiência traz, né? Quando a gente vive aquilo que a gente orienta, é diferente. Sentir na pele é diferente, né? A gente começa a agir de uma forma diferente. Isso. Até com mais compaixão com o outro, né? sim. Se colocar no lugar do outro, né? Isso é gostoso. Não que isso seja algo que vai determinar a tua competência, né? não Nada, é. porque tem colegas magníficos que não tiveram a oportunidade de ser passar mãe, né? por isso, né? Vocês prestam assistência antes de serem mães, Isso. né? Mas ter vivido isso nos dá uma amolecidinha, Sim, né? com certeza. Então você vai falar um pouquinho diferente, tu vai cobrar um pouquinho diferente. E Você às vezes sabe. é uma dificuldade que também foi sua, né? Você fala, nossa, eu passei por isso e me identifico demais com você, porque pra mim foi muito difícil isso. Talvez você até consiga ajudar com a sua experiência pessoal mesmo, não técnica, né? Algumas brincam assim, a senhora tem uma bolinha aí, né? De cristal. Não, eu vivi isso, né? Daí eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil você chegar e eu falar pra você, olha, evita comer isso e aquilo, porque você passou teus 20 anos comendo errado. Eu sei que não vai ser em 20 dias que tu vai corrigir. Não Vai é do dia pra noite, vai né? ter uma abstinência, né? Eu brinco pensando na questão da diabetes. Eu falo que os açúcares é uma droga lícita. Né? E é Então, viciante, é difícil, né? é viciante. Então, não vai para mudar. Então, vamos tentar compartilhar isso, porque tu não vai ter mais quantidade, vai ter que ter qualidade da alimentação. E isso é muito, muito legal, né? Porque ela vê que há um atendimento humanizado, né? Então, você vai chegar lá e vai dizer assim, não, eu sei que tu tá passando. Porque a posição do médico, ele mudou. Nós não somos mais reis, né? Sim. Nós não estamos mais na postura do comandante, não é mesmo? E trazer E o detentor paciente do para conhecimento, perto, né? né? Uma proximidade é Gente, importante. Isso é magnífico, isso é muito bom. Porque eu vivi os meus formadores como os deuses, né? Os mestres, que tinham que pedir assim, até com medo, né? Não sei o quê, né? E ele vai, pá, cachapada. Hoje há um compartilhar de conhecimento. Isso é muito bom. É uma troca muito gostosa, muito boa, né? Isso te motiva a estar sempre se atualizando, Isso. reconhecendo teus limites, como eu comentei agora. Como trabalhar em equipe, que eu tive essa dificuldade quando eu cheguei aqui, né? Eu não sabia para onde ir, né? A porta de entrada em Palmas é o Dona Regina, né? Daí, chegando lá, já tinha uma assistência lá em Curitiba, que é o Hospital do Trabalhador. A gente era referência de gestação de alto risco. Né? Daí, chegando aqui, quando eu me deparei, o Dona Regina, tudo bem, muitas coisas a gente se identificava, mas a estrutura era diferente, os colegas eram diferentes. E daí, você ter essa oportunidade de, no meu caso, né, ficar instituído a assistência ao parto, né, assistência ao nascimento de uma maneira adequada, que a gente está tirando esse termo humanizado, adequado, de acordo com o que o casal está desejando e sendo possível. Foi muito importante, foi uma evolução, né? E isso também tem o acolhimento do alto risco, tá? Então, tentar, que eu creio que seja até uma das intenções nossas aqui, por ser alto risco, tem que ser uma gravidez interrompida ou operatória, né? Uma cesárea. E essa é uma Nem das sempre. perguntas, inclusive. É possível ter um parto espontâneo? Sim, né? é possível. A assistência está assim, né? A assistência vai tentar minimizar todas as alterações que possam ter a mãe ou o bebê, né? Evitáveis durante a gravidez.
Existem coisas que a gente não consegue, por exemplo, a paciente que tem trombofilia, né? A paciente que tem lúpus, enfim, são situações graves. Mas uma paciente hipertensa, que está controlada, está tudo bonito, os exames mostram uma boa vitalidade do bebê, ela se permite estar em trabalho de parto, existe uma assistência adequada, um local adequado que tu pode monitorar, um neonatologista ali preparado, uma equipe pronta para que, se algo não for do caminho certo, a gente possa interromper. Então, tudo isso é segurança, né? E não existe essa condição de tem que ser cesariana. A depender de cada caso mesmo. Porém, é importante que a gestante tenha essa confiança de, a partir do momento em que a gente falar para ela, até, infelizmente, em alguns casos, durante o pré-natal, um exemplo, um bebê grande, tá? Uma placenta que já se mostra insuficiente, o bebê está com restrição de crescimento, a placenta já nos dá alterações a um exame chamado Doppler, que é feito durante o ultrassom, em que a competência daquele fluxo de sangue entre os dois não está legal. Mãezinha, vai ser difícil, porque essa placentinha vai ter que dar conta do fluxo, no aperto do útero e ainda empurrar o bebê. O risco é grande. Vamos deixar entrar em trabalho de parto? Mas olha, existe uma condição mais frequente de, no momento que estiver ali, a gente pode, infelizmente, precisar ir para cesárea. Em alguns casos, como você falou, cada caso é um caso, né? Que isso é uma máxima na medicina. Temos um monitoramento mais aprimorado da vitalidade do bebê, né? Então, a partir do momento que há no serviço nos dar essa condição, uma cardiotoco durante o trabalho de parto, ou você está ali com um bom aparelho para ouvir o PCF, né? Um ambiente que você te traga segurança, né? De tentar, né? Jamais em um hospital que não tenha um neonatologista ali pronto para te atender, jamais em um ambiente que não dê a você chances de ter uma interrupção cirúrgica de imediata. Então, são coisas que nos faz ter segurança e de permitir, cada caso um caso, o trabalho de parto. Por que não? Né? Mas algo assim, bem pontuais, né? E como é importante a questão da segurança, né, doutora? Hoje em dia a gente tem aí, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas a questão do parto, né, humanizado, na verdade todos adequado. Eles são, graças a Deus, mas assim, com um atendimento adequado, com respeito aos pais, né, a vontade dos pais, a gente sempre procura, né, atingir aí esse objetivo para que todos estejam satisfeitos de acordo com o que o pai e a mãe sempre desejou e tudo. Mas existe ali um limite, né, doutora? O que a gente gosta de falar para os nossos pacientes, inclusive nas nossas consultas pré-natais. Existe o limite da segurança e esse limite a gente não pode ultrapassar, independente da vontade, né, doutora? Então, acho que tem que ser muito conversado e tudo, porque o importante é isso. Né? Porque apesar das vezes você ter os seus sonhos, seus desejos e tudo, de um parto naquelas condições que você deseja, a nossa intenção, segurança do bebê, a nossa intenção é a segurança do bebê e da mãe. A gente quer que os dois vão para casa, né, em segurança, vão para casa saudáveis, né, da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então a gente quer entregar qualidade para a mãe. Não adianta a gente ter ali o parto dos sonhos dos pais, sendo que aquilo comprometeu ali de alguma forma a saúde de ambos, né? Aí vai para UTI, aí tem aquele estresse e às vezes, né, tem um comprometimento, inclusive, da saúde, algo mais grave, uma asfixia neonatal, né? A mãe que, às vezes, passa aí por alguma intercorrência mais grave, precisa ficar internada por um tempo mais prolongado, a gente perde o aleitamento materno ali. Então, assim, tudo evitável. Isso, e causas que não teriam necessidade, né, de ter corrido com tanto peso. O apelo, aproveitando o espaço, é assim, deixem o momento do nascimento não configurar um campo de guerra. Não existe palco, tá? Não existe palco, não existe artista principal, não existe cameraman, não existe isso. Todos estamos ali a prestar assistência ao nascimento. Eu falo que a gente erra quem é o ator principal, né? O Isso. ator principal ali é o bebê e a mãe. É o binômio, né? Isso, é aquela harmonia ali entre a mãe e o bebê que está vindo. Ela está consciente dos limites dela, dos desejos dela, mas entre o que eu quero fazer e o que eu posso, existe o comprometimento de uma vida, que é uma assinatura para o resto da vida. Tá? Então, a partir do momento em que há uma segurança no médico que está te dando assistência, no neonatologista que está ali, que já explicou, mãe, olha, a tua placenta, lá no pré-natal, né? Não precisa ser no momento do parto, né?
Tu lembras que a Laura comentou? A gente está conversando contigo lá na consulta pré-natal, em que a tua placenta ela já não é tão competente. Então, pode haver um momento em que, se os batimentos reduzirem, ou se a condição do bebê não for bom, a gente precisa ter uma mudada de via de parto. Mas, estando o nascimento tranquilo, no momento que o bebê nascer, eu vou precisar clampear o cordão precocemente, tá? Então, desconfigura aquilo que violência, tu não me ouviu, você não me deixou o bebê contato pele a pele, quem está falando que isso não é importante? Não é mesmo? É. Então, não precisamos ter, no momento do parto, mudanças de holofotes, de brilho, sobe e desce do palco. Não, você precisa ter confiança e falar, eu vou precisar clampear porque é necessário. Tudo bem, tá? Às vezes a gente nem fala, a gente só olha para a mãe, ela compreende, sabe? Porque é olhar. Nós todos ali somos coadjuvantes, né? E a nossa atuação, ela tem que tentar, da melhor maneira possível, agradar, claro, a mãe, né? E toda essa sensibilidade, né, que ela tem, esse desejo que ela teve durante toda a gestação, e a gente entender. Sim. Posso colocar isso dentro do possível? Não. Isso não cabe dentro dessa caixinha, né? Então, o principal aqui é o bebê, a gente vai precisar atuar, né? E outra coisa, o bebê vai ter a oportunidade única e pontual de estar bem. E é aquele momento, né? Isso. Se aquele momento a mãe não conseguiu, né, cumprir ou estar praticando o que ela desejou, o que ela configurou no plano de parto dela, ela pode ter outra oportunidade, né? Uma nova gestação, enfim, situações bem individualizadas daquele momento. Tudo bem, beleza, mas para o bebê não. Olha a tampinha da Coca-Cola, da esteira. Pode comprometer o resto da vida dele. Né? E ninguém vai estar lá e falar assim, se eu não fizesse, já fez. Né? Não tem como voltar não atrás, tem como voltar. Né? E isso também, só para passar assim um paralelo, também pode ser bem vivido em um parto operatório, uma cesariana. Não necessariamente, né? Vai deixar de ser lindo. Então, você vai estar sentindo que teu bebê está vindo, gestação de alto risco, uma diabética, uma hipertensa, quando nos dar, como eu falei, né? Toda a condição de bem-estar, de vitalidade do bebê, a mãe e bebê, todo mundo legal, tranquilo, chegamos a um ponto de segurança para o nascimento, ela teve a oportunidade do corpo dela se preparar, beleza, então com toda a equipe, vamos ter o nascimento, tá? Adequado. Laura, eu desejo o meu bebê ter contato pele a pele. Beatriz, Juliana, tudo bem? O clampeamento foi feito. Tudo bem, mãe, eu vou colocar. E muitas vezes o bebê não nasce numa condição tão esperada, né? Nós também somos surpreendidos. E aí você vai até ele, presta os primeiros cuidados, e daí o bebê está bem, está estável, volta. Não é mesmo? A gente faz muito isso, né? Na consulta pediátrica pré-natal, a gente explica muito para as pacientes isso, né? Que a gente vai atuar ali se houver necessidade. Senão, esse bebê vai esperar o tempo oportuno, né? Do clampeamento do cordão umbilical, ele vai ser colocado no contato pele a pele, né? A gente vai estimular a amamentação na primeira hora. A gente só não vai conseguir fazer isso se houver alguma intercorrência com esse bebê. Então, acho que por isso a necessidade de ter a consulta pediátrica, né? Pré-natal. Porque a gente consegue orientar essas mães e elas ficam mais seguras durante o procedimento. Assim, não é prazeroso só para a mãe, né? E para a família. Nós, como profissionais, o quanto é prazeroso a gente ver aquele bebê nascer bem, ele chorar, a gente conseguir fazer ali um clampeamento oportuno do cordão, depois a gente colocar esse bebezinho em cima da mãe, poder esperar 1 hora, incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida, depois a gente retorna, pega esse bebê, faz os cuidados, tudo aquilo ali faz parte, né, do parto. Eu acho que é um conjunto, né? É muito bom a gente poder presenciar isso, ver todo mundo, aquela alegria que acaba contagiando. Então, sempre que for possível, isso está na expectativa, está na programação do pediatra e do obstetra, que a gente possa realizar esse passo a passo dessa forma, que seja bom para todo mundo, né? Que atenda aí as expectativas da grande maioria das mães que desejam um parto assim. Mas, infelizmente, quando as coisas fogem um pouquinho ali, e igual a doutora falou, acontecem imprevistos, há partos, inclusive partos de baixo risco, em que a gente tem partos somos surpreendidos. Eu falo que parto é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, inclusive partos espontâneos, que ali de última hora vira uma cesariana, e o bebezinho ali por algum motivo, né, sei lá, um circundário de cordão, ou várias outras intercorrências que podem acontecer aí.
a gente acaba tendo que fazer uma interrupção nesses cuidados aí. Isso. E, se possível, retornaremos a eles assim que possível. Se não, nós vamos encaminhar esse bebê e fazer o que for possível para que ele melhore o mais rápido possível e possa ficar junto com a sua mãe. Porque, veja, vocês viveram isso, né? A condição do trabalho de parto prematuro. Então, nós tínhamos como faixa de chegada, lá no início, quando a coisa começou, no início eu digo, né? Na metade da gravidez, você com 18, a Juliana 25, 26, né? Mais ou menos. E daí, trabalho de parto, contrações prematuras, intensas. E daí a gente vai colocar aquela faixa de chegada, antes era 40 semanas. Aí coloca para 36. Ó, de chegar a tal data, Tá ótimo. beleza. Mas aí houve uma precocidade, um estímulo da maturação pulmonar no bebê. A Juliana teve 2 bebês, homens, né? Se fosse um menino, seria um pouquinho mais fácil. Mas tá lá, né? Augusto e Miguel. E naquela condição ali, naquele momento, a mãe que está sendo bem assistida, ela já sabe dos imprevistos. Diz, olha, vai nascer, pode ser que não seja possível estar com ele no teu contato pele a pele. O pai vai estar junto, aí vem a tecnologia, né? O pai está lá filmando, o bebê está ali vendo e ela está lá na sala dando uma olhadinha, enfim. Tudo previsível, né? Muito mais adequado. E tudo explicado antes, né? Isso. Porque assim, quando você vem de uma gestação já de alto risco, em que você é bem orientada, é muito mais fácil você aceitar tudo que está acontecendo, né? Eu entrei em trabalho de parto com 18 semanas, então assim, na minha cabeça eu sabia, né, que era um aborto, que era uma tentativa, né? Então eu fiquei de repouso, tomei as medicações que eram necessárias na época. E quando eu lembro que meu obstetra falou assim, olha, 35 semanas, 34, 35 semanas tá maravilhoso. E na minha cabeça de neonatologista eu falava assim, ai meu Deus do céu, eu queria que fosse mais. Então assim, eu me empenhei muito para que fosse uma gestação mais tranquila possível. Eu fiz o repouso recomendado, tomei as medicações todas e eu queria que chegasse mais próximo do termo possível. Mas eu sabia, assim, na minha cabeça que seria uma cesárea. Né? Tanto que eu tive um parto normal. E foi um parto normal super tranquilo, né? Eu cheguei na maternidade às 5 da tarde, e quando foi 10 da noite eu tinha tido a minha bebê. E, assim, a maioria das pessoas me perguntam, ai, doeu muito? Eu falo, gente, assim, eu não senti tanta dor. Eu não sei se porque eu já vinha tendo contrações a gestação inteira, mas para mim foi muito tranquilo, né? Isso. E essa condição de que você colocou, você viveu a tua gestação sabendo que resultados negativos poderiam ocorrer. Mas você teve a força de focar no que era positivo, né? E aí, de novo, ela precisa confiar, ela precisa acreditar. Não é banalizar o risco, né? Que infelizmente algumas negam a condição. Infelizmente, a gente vê em situações de bebê que podem nascer com alguma alteração genética, né? Cromossômica, identificada precocemente, em que a gente respeita o que a mãe quer fazer, a gravidez vai à frente, a família está sabendo daquela situação, em que naquele momento ela vive um alívio tão grande de dever cumprido, né? Apesar de ter as limitações que a anomalia identificada precocemente ela tem aquela sensação de fiz o que pude, mesmo que os resultados não sejam tão positivos, mas ela precisa se curar daquela condição que não teve domínio. Né? Isso eu falo quando a condição de alto risco envolve situações do bebê. Que não dependem da gente, que não dependem dela. Né? Então, a placenta que se implantou, grudou na parede do útero, sendo uma maneira mais tranquila, num sítio diferente. Tá? Então, em vez de estar lá no fundinho, ela ficou bem na margem do colo, ela passou a gravidez inteira tendo sustos de sangramento, e muitas vezes aquela placenta, ela está ali fechando o colo uterino. Daí ela precisou ir para a cesariana, então a gente estava esperando um possível parto precoce, mas ela conseguiu chegar em 36 semanas, né? Então ela já sabe que a partir dali, a condição do bebê não vai depender dela, ela fez o que pôde. Isso é muito bom, né? Porque a gente não vai estar ali tendo uma mãe que vai estar com a condição de incompetência para o resto da vida. Não, a gente precisa entender, olha, é uma condição dessa gestação, que você vai estar fazendo o melhor e fez o melhor, porque o teu bebê está bem. Isso é muito bom, gente. A mãe também precisa, né, desse apoio, às vezes, psicológico, para entender, né, na gestação. Porque, às vezes, a gente se sente muito insuficiente, né? Eu falo que a gente vem sendo treinada, assim. Como mães, a gente se sente o tempo todo, né?
Testadas e nasce uma mãe... Nasce uma culpa. Nasce uma culpa. E é assim, desde o dia que você sabe que tá grávida. É um negócio muito engraçado, né? Isso. E na gestação não seria diferente, né? E parece que quando sai daquilo que você percebe como normal, você se sente insuficiente, né? E ter o apoio não só do marido, às vezes da família, mas ter um apoio psicológico mesmo, é importante. Eu tenho uma grande amiga que sonhava com o parto espontâneo e, infelizmente, não deu certo, não aconteceu. E com 48 horas eu cheguei na casa dela assim que ela saiu da maternidade para visitar o bebê, não tinha tido a oportunidade de visitá-lo antes. E ela estava aos prantos, sofrendo, porque não tinha tido parto normal. Sim. Eu falei, olha, existe um conflito aí, né? Porque não tem muita lógica no que está acontecendo. Você está na sua casa, com o seu filho saudável, você está ótimo, você está amamentando. Seu filho está aqui, maravilhoso, sua família está toda aqui, e você está chorando pelo que não aconteceu, um parto espontâneo que não foi possível, que você fez tudo que você podia, mas que não foi possível. Então, assim, olha o seu foco, né? Eu vivi isso. Entrei em trabalho de parto, 36 semanas, né? E eu fui à maternidade quando estava na fase ativa do parto, estou expulsivo, né? Estou expulsivo. Cheguei lá, daí o médico da assistência do plantão, aí me fez o toque, identificou que havia um colo incompatível, uma polpa de dilatação, disse, cara, não vou dar conta. E mesmo assim eu fiquei mais 4 horas em trabalho de parto, bem monitorado, isso eu não estou acreditando, né? E assim, eu não tive tempo de viver o não parto normal, né? Então eu respeito muito quando a mãe fala assim, não deu certo. Eu disse, mãe, como você falou, né? Focou nos bons resultados, né? Então a gente tem que entender isso daí. Imagina tudo isso ainda vivido por uma condição de risco, que ela vem sendo cobrada do início ao fim e sendo alertada em resultados negativos. Meu Deus do céu, tem que ter uma mente muito saudável, sabe? Focar no que é bom mesmo, né? No que é seguro. Eu mesma, a senhora vai recordar com certeza, na gestação foram 2 cesáreas, na gestação do meu segundo filho, ele precisou de ser reanimado. Sim. Né? Então, assim, imagina eu, como neonatologista, sabendo da gravidade ali daquela situação. Isso. Meu bebê não chorou forte ao nascer, ele deu um chorinho, mas logo ficou deprimido, que a gente fala, né? Ficou muito hipotônico, teve que fazer o clampeamento e levar. E eu era a primeira deitada ali, eu levo a gente, a doutora Laura, calma, e todo mundo calma, eu leva, pode levar, gente. Pode levar para reanimar, porque não tem problema, depois eu faço meu pele a pele, depois eu amamento, não tem problema, leva o menino, cuida, depois vocês me trazem ele. Mas quanto deu de AP? Esse Ju, a tua parte agora aqui é mãe, tá? Vamos lá. Então, assim, são coisas que a gente não consegue, né? Não consegue prever. Né? Já minha segunda gestação foi mais programada, foi tudo tranquilo, né? A Luísa hoje tem 28 anos, super bem. Mas entrei em trabalho de parto, foi para cesariana também, que é a condição da distócia do colo. Eu não nasci para ter parto normal, né? Algo que já foi taxado no primeiro. Não aconteceu. Mas nessa condição que a gente tem a segunda gestação, a Beatriz ainda não vai chegar nesse ponto. Não. Mas na segunda gestação a gente procura corrigir vamos ver, quem sabe. Primeira, eu tô na cabeça dela, doutora, ainda. Ai, meu Deus. O que na primeira você não conseguiu corrigir, né? E na condição de risco que eu tive, né, na questão da diabetes gestacional do primeiro filho, eu tive a oportunidade de corrigir entre as 2 gestações, né? A perda de peso, a mudança de hábitos. Eu não tive uma gravidez de risco na segunda, né? A minha criança nasceu com 38 semanas e meia, 38 e pouco. Entrei em trabalho de parto súbito por uma intercorrência da minha família. Enfim, mas então, é algo que pode ser evitável, que é outra pergunta. Sendo a primeira de alto risco, sempre vou ter gestação de alto risco? Talvez. Depende do fator que te levou a ter alto risco, né? Algo que pode ser modificado. A obesidade, né? Tabagismo. Hoje, graças a Deus, o nível de pessoas que utilizam cigarro está menor. Tá menor, né? Mas algo que você pode entender bem como... A tropofilia não está no teu alcance o controle. Mas situações de diabetes, hipertensão podem ser minimizadas. Alterações, eu vou colocar aqui até um termo novo, alterações comportamentais. Você vive uma condição de estresse, uma ansiedade extrema, você teve pânico, você usa vários fármacos para controlar. O psiquiatra, o psicólogo pede para você trabalhar isso antes de uma nova gestação. Por que não fazer? Né? E aí você vai trabalhando essa paciente, essa gestante, para que ela, paciente então, para se tornar gestante e sair desse grupo do alto risco, né? Está no teu alcance, né? E o que não está no nosso domínio seriam aquelas pacientes que hoje, eu até estava conversando contigo, né?
Hoje nós temos muitas pacientes que estão pensando em engravidar aos 32. E ela escolheu o parceiro, o pai do filho dela, aos 35. Então, se eu for colocar como risco, uma gestante de alto risco, uma gestante que pode se tornar de alto risco, Hoje no em fator idade, teremos tá complicado. só gestantes idosas. E aí eu comento, existem muitas mulheres que aos 36, 37 estão mais saudáveis do que com 25, né? Porque ela mudou hábitos, ela teve o domínio de mudar. Então, por eu estar com 36 anos, é uma pergunta muito comum, tá? Laura, até quando eu posso ter bebê? Até quando o teu ovário funcionar e tu for competente de ter, né? Mas cada fase vivida, você vai agregar situações que estão com um controle mais difícil, tá? Então, a gente precisa pensar isso. O que não está no nosso alcance? A qualidade do óvulo que vai ser fertilizado. Ele tem um envelhecimento, ele tem um risco maior de ter algumas alterações. Então, de maneira bem popular, isso não está no teu domínio. Então, a gente tenta colocar para ela algo que pode ser minimizado para que ela saia desse grupo de maior risco, né? Mas outros não. Então, o apelo é planeje, o apelo é prepare-se. Dentro do que você se identifica em ter riscos maiores ou menores durante a gestação, busque ter esse planejamento. Se você tem desejo de ser mãe, então programe-se para ter esse momento. Então, é difícil ter... é desejado, como eu falei na minha primeira gravidez, desejado não programado, né? Mas nada mais do que a gente pode se adequar. Mas a partir do momento em que você planeja, se prepara, é muito melhor, né? Você cuida previamente, né, da sua saúde antes de engravidar. É Maravilhoso. benéfico para ambos, né? Todos. Doutora, só pegando um ganchinho aqui no que a senhora falou, fala um pouquinho mais sobre essa questão dos óvulos com a idade da mulher, né, e na questão da qualidade dos espermatozoides na condição do homem. Então, assim, como eu falei, hoje em dia, o número de gestantes, entre aspas, eu não gosto desse nome não, tá? Idosas. Limita as idosas? Até mudou, né? Quando você tem uma leitura de publicações mais antigas, você vê lá, alto risco a partir de 35 anos, tá? Hoje a gente coloca maior do que 40, cara, 40, né? Tá sendo muito pretensioso. Aí coloca a janela de maior risco, menos que 15, mais que 40. Mas aí depende da qualidade de vida, aquela dominável, né? Então, a mulher, ela tá rígida na questão da pressão, da alimentação, boa massa corporal, hábitos saudáveis. Porém, como eu falei para ti, tem algo que está fora do nosso domínio. Nós temos óvulos, qualidades desses óvulos. Sabemos que, ao nascermos, já estamos com todos eles a nós, né? E aí, você vai ter essa possibilidade de gravidez em um óvulo, entre aspas, já amadurecido, envelhecido. Então, traz a você maior riscos de alterações genéticas, tá? Não está no teu domínio. Porém, hoje, toda a medicina se habilitou a ter esse diagnóstico muito precoce, tá? Então, existe momentos, exames, né? Momentos ouro, que a gente pode identificar situações de maior ou menor risco. E a paciente que está engravidando, se permitindo engravidar após os 36 anos, ela precisa estar ciente disso, tá? Já na parte materna ou paterna, nem tanto, tá? Então, existe sim um percentual de risco, mas numa idade mais avançada. Saiu um trabalho muito recente que eles buscavam ter um percentual de risco pela idade paterna e o risco foi bem reduzido, tá? Porque no momento da ejaculação há uma competição. Então, existe um óvulo, milhões de espermatozoides, né? Então, sendo polêmico ou não, quem escolhe espermatozoide é o óvulo, tá nesse quadradinho aí de discussão, mas enfim, aquele que conseguiu ter a fertilização, ele conseguiu porque é competente. É o mais saudável. É isso. Se ele tem alguma perninha, algum errinho genético, não vai chegar, né, cromossômico, ele pode até lá para frente desenvolver algo, mas não, vamos dizer assim, identificado apenas pela idade paterna, né? Não é tão relacionado, né, doutora? Isso, não está comprometido muito mais ligado à idade paterna. Por isso que a gente vê, às vezes, homens de idade bem avançada, ainda tendo filhos, né? 50, e mulheres 55, ali, às vezes, 45, 50 anos. Já com a condição de risco bem extremo, né? Risco extremo, não quer dizer que vai ter problema, né? E aí, a partir do momento em que ela está grávida, em que nós estamos ali com uma gestante, vamos falar o que está sendo comum no meu consultório.
39 e 40 anos, primeira gravidez. Eu tô com uma gestante mais madura, que eu evito esse termo idoso, né? 48, espontânea. 49 com fertilização. Então, eu estou com essa gestante de 48 muito mais rígida do que muitas de 28, porque ela tem consciência, tá? E a partir do momento em que ela está grávida e que a gente faz a primeira ultrassom identificado, bateu o tempo de gravidez, né, idade gestacional, com todos os sinais que a ultrassom mostrou. Mas ali, em torno de 11 a 13 semanas, ela faz uma nova, que é aquela morfológica do primeiro trimestre, tá? Em que ela pode identificar alguns pontos que vão nos colocar no maior ou menor risco de erros cromossômicos. Maior ou menor risco, não isenta. Mas abrindo, junto ao estudo e análise do exame, do registro do ultrassom, ali ele identifica o risco maior ou menor e é dada a ela a oportunidade de fazer exames de rastreamento. Que hoje nós temos o exame de rastreamento no sangue materno, o mais utilizado é o NIPT, em que vai estar pontuando para nós a ideia de ter ou não aquele embrião algumas alterações que a gente chama de aneuploidia. Isso. Então, a partir do momento em que ela faz esse exame, que identifica até mesmo o sexo, né, que eu brinco, gente, mais importante do que fazer a sexagem, de repente tu paga um pouquinho mais e faz o NIPT, né? Depende do casal. E aí alguns chegam e falam, olha, Laura, foi identificado, eu traduzo, eu leio o exame para eles, e lá alguns colegas que fazem ultrassom até colocam, olha, risco moderado de cromossomopatia, sugiro o NIPT. E daí eles vêm com essa interrogação. Então, cabe ao casal decidir, vai fazer ou não, mas é uma ferramenta de informação. A partir dali, feito, identificado, já vamos começar uma gestação Preparo, né? que se torna alto risco pela pontualidade de assistência a esse bebê que tem essa condição. Por isso, por esse momento, porque aquela mãe ela vai estar emocionalmente mais comprometida, que seja uma síndrome de Down, que seja a síndrome mais comprometidas, como do Edwards, que tem a identificação pelo cromossomo. Então, ela vai estar comprometida emocionalmente e nós não vamos poder dar a ela o peso do controle. Nós temos que minimizar tudo aquilo ali, tá? Então, essa é uma condição muito prévia e é ligada diretamente à idade da mãe, tá? Repetindo, nem todas as mães maduras têm uma condição de risco genético e nem toda mãe com a idade de boa fertilidade, tá? Está isenta de risco. Por isso que existe o exame de triagem. Tá? E que é reforçado, continuando o raciocínio do segundo trimestre, que pode identificar algumas alterações não vistas nesse primeiro momento, e que ali no segundo momento existem informações de desenvolvimento, como alterações do canalzinho do esôfago, que é a atresia, alterações cardíacas que muito precocemente não são identificadas, né? O que é precocemente visto, muito mais ligadas à placenta, que a gente vê que a placentação está mais baixinha e tudo, mas ao bebê nós vamos ter que ter registro do primeiro trimestre morfológico e do segundo trimestre morfológico também. Então, existe todas essas exames complementares, propedêuticas próprias e que vão sendo construídas a cada idade e a cada perfil de risco. Tá? Então, não existe amarração, tem que ser assim, assim, assim. Né? Cada um vai se adaptando. Então, todo pré-natal é individualizado. Estando identificada uma condição de risco, ele vai ter que ter, dependendo de cada caso, uma assistência de menor tempo. Em vez de você ter uma consulta de 4 semanas, vai ter de 3. E daí, no final, a cada 15 dias. E por que não semanal? Tá? Então, um passinho de cada vez. Aquela historinha da parede. Eu estou enxergando essa parede. Vamos abrir a porta para ver o próximo passo. Tá? Então, é isso que é bem importante a gente ter. Né? Mais uma vez, vem aí a confiança, né, doutora? Você tem que ter um obstetra para que ele avalie a sua situação individual, né, com relação à sua idade ou qualquer outra patologia que te deixe aí na caixinha de uma gestação que corre um risco maior de acontecer alguma intercorrência, para que ele avalie direitinho e que você tenha o bom senso e a consciência de decidir se dessa forma, né, não, eu vou aceitar bem o que vier, ou não, prefiro não engravidar se eu vou correr esse risco, né? E existe a negativa também, né? Foi identificado um risco, e daí é um exame de custo, né, um pouco, tem que ser programado, né? Já foi mais alto antes, agora está... não tenho muito certeza, mas deve estar em torno de 3, 4 mil reais, que é uma coisa que realmente vai impactar muito dentro da parte financeira, orçamentária do casal. E aí, de repente, ele se vê numa condição, poxa, eu ainda tenho que viver a minha idade.
né? Que eu já entrei nessa sabendo que poderia ter problema. Aí agora o exame identifica algo que pode existir, mas que precocemente eu vou me preparar. Então são etapas que são vencidas e vividas passo a passo. Né? Então isso é que vem a condição de ter a equipe bem assistida, a equipe com maturidade e abordagem muito mais adequada. Nós não podemos ter um discurso engessado para cada paciente. Existem situações em que a paciente tem um nível de escolaridade, intelectualidade alta, porém o entendimento dela não precisa ser alto. Né? Nós temos que falar e desenhar de uma maneira que ela consiga ter essa abordagem, esse entendimento. E para vocês, neonatologistas, do mesmo jeito. Né? Então, existem todos os tabus. Eu até digo, gente, é muita coragem ser neo, porque a gente trata não só a gestação, né? Mas em si, toda aquela condição de familiar, né? Emocional. Familiar. Não, de hábitos, né? Que a família traz junto, né? Para ti. Não, eu não foi assim, não foi assado. Por que tá fazendo isso? Não, isso é bobeira. Enfim, existe a necessidade dessa harmonia e limites no que a gente pode ter de entendimento para que não prometa resultados tão positivos e também tão negativos. Né? Aquela coisa de deixar o pé no chão da paciente, porém sem trazer aquela sensação de pavor. Isso, né? Senão isso. a paciente fica desesperada, tanto durante a gestação quanto depois que o bebê nasce. Porventura o bebê vai para UTI, a gente vê isso muito. As mães totalmente desesperadas, descompensadas, e às vezes por problemas pequenos, né? É que elas às É. vezes acham que o cenário é o pior possível. E na verdade, pra gente que atua ali no dia a dia, vê que coisas, é um cenário assim, tranquilo, né? Uma coisa que pode acontecer, né? Aham. Uma taquipneia transitória, que é uma alteração que pra gente ela acontece com grande frequência, né? E os bebês geralmente saem muito bem. O próprio nome fala transitório. Porém, quem está lá, que daí o bebê não volta, ficou lá. O pai volta e não fala nada, mostra só uma fotinha. O peso da palavra UTI, né? Isso. Aí a gente vai e fala assim, doutora, onde é que está meu bebê? Olha, a doutora Beatriz está prestando assistência para ele, está um pouquinho preguiçoso para respirar. Não era esperado, mas ele está sendo bem assistido. Vai para a UTI. Mãe, se está indo para a UTI, entenda, a UTI ele vai ter assistência para que ele fique confortável e seguro. Não é confortável, não é adequado para você, mas para o bebê é. É o melhor ambiente para ele ali naquele momento, né? Ninguém gostaria que ele estivesse lá. Mas se está precisando, que bom que tem como ser. Beleza? Que bom que alguém identificou isso, teve a capacidade de identificar no momento certo para que pudesse levá-lo e fazer assistência adequada. Prevenir o o ruim é sofrimento quando a gente não irreversível. tem essa pessoa que identifica. Né? Não tem o obstetra que identifica o problema ali no momento certo que possa atuar, não tem o pediatra que consiga definir ele, não, ele precisa disso agora, nesse momento. Então vamos atuar, que eu acho que a chance de sair bem é a gente atuar agora. Ninguém vai gostar, mas o entendimento é outro. Tá? Então aquela mãe ela vai estar bem no sentido de eu estou bem informada, eu vou estar bem porque eu vou estar com meu bebê na UTI. Todas as gestações de alto risco têm o bebê com alto risco de ir para a UTI? Não é assim. Mas, como qualquer outra gestação, está lá. Esse é até um questionamento, né? Assim, na sua vivência, você acha que os bebês que vêm de uma gestação de alto risco, assim, eles têm uma maior necessidade de reanimação neonatal? Tem, dependendo da condição que a trouxe ao alto risco, né? Por exemplo, a prematuridade, né? Que é algo que estar ali, né? Nublando ali, sempre está pairando em cima, ali, pairando, né? No nosso dia a dia. Por quê? A gestante, ela entrou na gravidez, no estado gestacional, perfeita. Beleza. Mas ela trouxe repetidas infecções de urina. E daí identificada aquela condição. Isso é algo bem corriqueiro, tá, pessoal? Que daí, vamos dizer assim, pode precisar de reanimação, então ela está tendo uma assistência ao nascimento prematuro. Então, estando prematuro, o nome já diz, ele não está compatível, ele não está competente para estar aqui conosco. Então, vai ter um maior risco de precisar de pronto atendimento. E nada mais adequado de ter uma neonatologista capacitada para estar lá conosco. Mas a partir do momento em que você já está na gestação de alto risco e que você traz essa, como é que eu posso falar, inadequado equilíbrio, né? Que seja uma placenta de implantação ruim, a mãe esteve com hipertensão e daí precisou ter uma gravidez interrompida abruptamente, uma condição de uma placenta que descolou, enfim, situações em que precisamos ter a pontual assistência neonatal,
com risco mais elevado de uma reanimação. A própria Juliana comentou, né? O Augusto nasceu 35 semanas, 36. eu não lembro. 36 semanas, né? E, no entanto, precisou de ter uma assistência. Então, nós sabíamos do risco da prematuridade, mas naquele momento acreditávamos que não ia ser. Não ia precisar. Né? E aí, né? A mãe médica, neonatologista, o pai, ortopedista, todo mundo dando assistência, assim, Só tipo... um adendo. Mais uma vez pelo feeling, né, doutora, eu acredito, porque a senhora, a gente discutiu muito sobre a questão de interrupção ou não, se a gente esperaria mais ou não, e quando a cesárea, a doutora, obviamente a decisão sempre foi da doutora Laura, eu coloquei nas mãos dela com maior confiança. Ai, que bom. E deu certo. E deu super certo, e eu não sei se a senhora se lembra, mas ele era líquido meconial, então quando abriu, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, que a doutora alguma coisa disse pra e o BCF estava normal, estava tudo certo. Mas existia uma placenta incompetente, né, Juliana? Então existia assim, uma condição anômala de cordão. Isso, e daí foi muito difícil estar, até o momento, eu até comentava com ela, tua cesárea foi tranquila, a gente conseguiu programar, apesar de ter sido assim, vamos internar e ver o que vamos fazer. Mas estava todo mundo lá pronto. Então, mais um acolhimento, né? Uma boa anestesiologia, tá? Uma boa analgesia, uma pontual deitar de barriga acima, já começar a cesárea. Então, você teve a dificuldade da fibrose da tua parede, né? Eu não podia nem reclamar que a primeira que tinha sido feita foi eu. E aí, toda aquela condição da assistência, daí quando a gente abre que vê o mecônio, Ju, tem um pouquinho de mecônio. Mas, né? Tipo, é aquela coisa, você fica feliz, você fala, foi bem indicado. Na hora, até então eu estava bem. Só isso, né? Daí o Augusto sai e ainda faz o charminho de precisar, né, de cuidados especiais. Então, a condição da reanimação, ela sempre vai estar sendo colocada por nós como risco. Por isso, a assistência no hospital, né? E a ideia do ter alto risco, dependendo de cada caso que a levou a estar em alto risco, sim, o risco de reanimação é bem maior, né? Principalmente quando ligado à prematuridade. Isso. E emergências hipertensivas, emergências hemorrágicas. São situações que nos pegam de surpresa. Nós sabemos que aquela grávida, ela pode ter isso com maior número de risco do que outras, por isso alto risco. Mas muitas vezes a gente se depara com situações como a gente descreveu agora aqui, né? Fora ainda fogem do nosso controle, né? Doutora, tem um período mais crítico, um período no qual assim, existe um risco maior de perda do bebê? Isso é uma dúvida muito frequente. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. E se tiver, o que a gente precisa evitar nesse período? Na verdade, assim, isso não cabe só na gestação de alto risco, né? A maior qualquer perda, gestação. a maior perda, o maior risco de perda, a gente tenta colocar sempre naquela mudança de governo. Então, a mulher engravida, ela tem um período em que quem vai estar sob domínio é o ovário. Então, ele vai produzir um nível de hormônios que na transição entre estou grávida, a progesterona vai ser agora produzida pela placenta, que deve ser competente. A partir do momento em que ela passa ali, nas 13, 14 semanas... responsabilidade com a placenta? Os 3 primeiros meses, o risco de perda é maior. E isso é muito individualizado, por exemplo, o paciente que tem doenças autoimunes, né? Que seja a leve tiroidite de Hashimoto, que leva ao hipotiroidismo, ou que ela tem hipertiroidismo, e que ela tem ali uma condição de mudança de governo. É assim que eu falo para os pacientes, olha, o que o ovário vai deixar de fazer e o que a placenta vai conseguir. Então, ela já entra numa gestação, ela já sabe, tem consciência do risco maior. Mas o maior risco de perda vai ser naqueles 3 primeiros meses, né? Então, seria a paciente das 12 semanas, né? Isso. Então, a paciente tem, voltando, as doenças autoimunes, que daí inclui as tireoidopatias, né? A condição da diabetes também, que daí não que seja questão de prematuridade, mas ela tem uma alteração metabólica que às vezes o corpo dela não está competente nem de deixá-la bem, imagine numa condição da gravidez, né? Então, a condição hormonal dela, a questão de progesterona, estrogênio, insulina, estão tudo meio bagunçadinho, e daí vem a cobrança do equilíbrio na gravidez, maior risco de perda. As hipertensas, então, tudo junto. Então, em uma condição maior, inclusive esquecendo aqui a trombofilia, né? É muito comum, ela vai estar ali já sem diagnóstico de elementos do pré-natal, como é o caso da toxoplasmose, já com risco de perda maior, né? A toxoplasmose sai um pouco desse score por estar com toxoplasmose, ter mais risco de perda com 3 meses, né? Mas todo esse desequilíbrio
principalmente aqueles que levam à condição metabólica, já tem um maior risco, em uma gravidez até de risco adequado, né, baixo risco, um maior risco de perda nos 3 primeiros meses. Tá? E você acha que essas gestantes de alto risco, elas precisam de um repouso maior? Elas vão sempre precisar de um repouso ou não? Não, nem sempre. Depende do que a levou a ter alto risco, né? Aquilo que é mais frequente, o repouso, seria o trabalho de parto prematuro, aqueles úteros que a gente chama irritadinhos, né? Que daí há uma condição de um freio desse hormônio progesterona inadequado, ele simplesmente não aceita trabalhar aumentando o volume. Então, existem algumas mulheres que têm o útero com deformidades, né, septos. Eu tenho comigo que as pacientes que têm endometriose, é colocado para elas que o melhor tratamento da endometriose é estar grávida. Mas, quando a paciente tem uma endometriose muito grave, severa, muito comprometedora, que ela conseguiu sucesso de engravidar, ela pode ter ali áreas de fibrose antes já geradas pelo estado crônico da endometriose, em que é um ponto, na minha maneira de trabalhar, que não há ainda publicações que comentem isso de uma maneira, vamos dizer assim, cientificamente provada, que ela vai ter mais dor pélvica até essa gravidez se implantar, vamos dizer assim, até todo o domínio do hormônio da gravidez tomar conta. Ela vai ter uma maior dor pélvica, ela vai ter uma irritabilidade dessa parede uterina maior. Então, há condição realmente de ter a necessidade do repouso, dependendo de como o corpo dela vai aceitar o estado gestacional. Mas não é algo de linha reta. Por exemplo, a paciente que tem uma diabetes prévia e uma diabetes gestacional, ela vai ser motivada a manter uma atividade física, né? Isso vai ser o nosso favor. Então, o repouso aí, nem pensar. Então, aquela que geralmente tem comprometimentos da estrutura casinha útero, seja o colo incompetente, seja a parede do útero não muito bem preparada e aceitando o estado da gravidez, aí sim, a gente pode colocar o repouso como algo importante, né? E que, mesmo assim, não vai ser tão limitante a termos um alongamento, uma yoga, um pilates bem feito, com limites, tá? Então, assim, é muito de cada caso, mas não é algo assim, tipo, é de risco, tem que ficar de repouso. Não é. Tá? A gente gosta de falar sobre isso porque as pessoas às vezes colocam tudo no mesmo bolo, né? Isso. Com relação a qualquer coisa, seja o repouso, seja a alimentação, seja... né? Então, assim, o cuidado é individualizado mesmo, a depender da sua patologia, a depender da experiência, né? Da orientação do seu obstetra. Então, mais uma vez, a importância aí, né? Da confiança. Isso. Doutora, então, pra gente finalizar aí, em poucas palavras... Tanta coisa para falar. Bastante coisa, né? A gente pode ser assunto para um próximo podcast. Doutora, então, só resumindo e jogando a bola um pouquinho para os neonatologistas. O que você acha? Qual que é, no seu ponto de vista, qual que é a importância do neonatologista na sala de parto? Nossa. A gente já falou um pouquinho sobre isso, eu sei, mas tenta resumir em poucas palavras aí qual a sua orientação para as suas pacientes, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, sempre que me derem a oportunidade de ter um neonatologista na sala, neonatologista, né? Pessoa devidamente treinada, especializada em ter a pronta assistência a uma condição de imediato socorro ao bebê. Vai ser muito importante, tá? Então, estar com ele lá já é importante. Ter o conhecimento dele, ter o conhecimento de toda a patologia que vai estar ali sendo, né, abordado naquele momento. A gestante ter conhecimento e ter agregado quem está lá eu já conheço. Previamente. É muito importante, tá? Independente de ter vocês com esse novo projeto, graças a Deus, é importantíssimo termos a consulta pré-natal à gestante. Então, ela vai ter ali não só orientação de que vacina vai ser feito, que testes vão ser feitos no hospital, tudo isso é importante, com certeza. Um apoio à amamentação, mas estar frente, estando ela com pré-natal de alto risco ou não, ela ter como entender aqueles momentos, assim, ouro, né, do nascimento. Olha, mãezinha, vai acontecer isso sim, pode acontecer isso e assim, né, não com terrorismo, para vocês que estão lá na assistência, quando previamente sabendo de tudo, nossa, maravilha, né?
E quando de plantão sendo pego de surpresa, que a gente metralha vocês, olha, tá acontecendo isso, prematuro, não sei o que, ela teve infecção de útero, não fiz corticoide, ela tem estrepto positivo, e daí você vai, e daí, nossa, a Laura é estreptofóbica, enfim, coisas assim que da brincadeira dos bastidores chegam, né? Então, ter vocês conosco, muito importante. E ter esse intercâmbio de informação, muito importante, tá? O que eu não vivo aqui, eu tenho esperança que vai acontecer, né? Ter aquela condição, olha, Beatriz, Juliana, ou quem nos agregar ao grupo, eu vou estar interrompendo a gravidez de X paciente, ela tem um pré-natal desse jeito, eu vou passar o caso para você, porque ali a gente pode precisar de UTI, não, Laura, tudo bem. Que é o que acontece muitas vezes na gemelaridade, né? Que a gente vai ter 2 colegas ali, neonatologistas. Uma para cada bebê, só esclarecendo, né? Isso, Sempre um neonatologista para cada bebê. Então, imagine tudo isso previamente programado. Então, é indispensável tê-los lá, né? A gente gosta de falar sobre isso, doutora, porque é extremamente comum, inclusive, às vezes, entre colegas médicos, né? Que, teoricamente, né, tem uma instrução melhor a respeito, né? Isso. A pessoa saber, claro, muito sobre o seu obstetra, ter a sua opinião aí. Geralmente a gente tem um bom relacionamento, né, com o obstetra, que foi o nosso obstetra em relação às nossas gestações, mas não ter nem noção do nome do pediatra que te assistiu. Sim, não sabe. Né? A grande maioria não sabe, não dá o valor mesmo, né, que esse profissional... eu acho que é a valorização que ele precisa receber ali por estar num momento tão importante. Às vezes seu filho foi, inclusive, reanimado. Sim. Inclusive, seu pediatra pode ser o responsável de seu filho não ser um asfixiado e você não sabe. Não sabe, né? Não sabe que medalha de ouro foi colocado em que pescocinho tu vai ter que colocar, né? Porque ali toda a condição que o meu trabalho teve ali um momento de troca no momento do clampeamento, tá? Mas não acabou. Então eu troquei, agora eu passo o governo, mas não acaba. Mas a partir dali, quem teve o sucesso de nos dar condições de riqueza de resultados foi o neonatologista. Porque como a gente falou, às vezes a gestação vem perfeita até o momento ali do clampeamento do cordão e por algum motivo inesperado ali, que muitas vezes a gente descobre até depois, o próprio neonatologista, depois da reanimação, vai investigar melhor, vai ver o que acontecou, vai ver um raio-x, vai identificar alguma coisa que não foi, né, que não foi identificada antes, que não foi percebida. E não às vezes por falta de competência do obstetra, não. Tem muitas coisas que a gente sabe que a gente só vai conseguir ter um diagnóstico certo após o nascimento, né? Com investigação adequada do bebê, porque na gestante fica difícil às vezes da gente fazer algumas investigações, né? Juliana, você bateu num ponto bem legal, assim, porque muitas vezes, muito importante, porque muitas vezes chega ao pré-natal, né, o pós-parto, a consulta do puerpério, e daí eu sei quem prestou assistência na sala. Né? Mas o pai e a mãe não sabem. Mas ela não sabe, porque eu estava lá. E daí eu disse, olha, a doutora Beatriz estava lá, a doutora Beatriz é a pediatra que estava lá, né? Porque é o sistema de plantão, né? Então, a questão assim, a Beatriz teve o bebê assistido, e daí, mas quem passou a visita no outro quarto dia outra foi pessoa. outra pessoa, né? E que daí ela teve, sim, as informações, porque é muito bem passado, registrado, mas aquele quebra de relação... E aquele colega vai, com toda a competência e boa vontade, ter as orientações. Mas quem deu alto foi outro. Tá? Ela não tem aquele vínculo, né? Isso, a gente encontra muito isso quando há a condição da icterícia, né? E daí o bebezinho sai, agora recentemente tem uma condição desse tipo, e daí o bebezinho já sai um pouquinho amarelo, e daí a avó já, né, com farinho, olha assim, está muito amarelinho. Aí vem todas aquelas condições, né? O chá de picão, banho de telinha, né? Banho de sol. Pois é, mas aí muitas vezes a mãe se queixa de que a amamentação não está sendo tão adequada, né? Ela teve dificuldade de iniciar a amamentação. A descida, o leite não estava inadequado, ela precisou de fórmula ali, enfim. Então a gente já começa a falar, mãe, existe uma situação de maior risco desse bebezinho precisar de ter uma consulta de retorno mais rápida, tá? Então, se ela consegue ter esse vínculo, que aí vem a importância da consulta pré-natal, né? Que você tem lá, você tem a consulta pré-natal e daí você pode prestar assistência, não há mudança de governo, é a mesma caneta, o mesmo papel, né? E daí depois eu sei que vai ter um risco maior de icterícia, porque essa mãe, ela teve dificuldade de amamentar a primeira vez, ela tem um mamilo não muito adequado, enfim, ela não teve a cesárea intraparto, situações que deu a ela uma demora na produção de leite, né?
E aí, esse bebê, ele vai ter um risco maior de icterícia e não vai precisar ter o terrorismo de estar no hospital mais 24, 48 horas no banho de luz, né? E aí, a mãe, ela vai estar ali com vínculo com o neonatologista em que ele diz, mãe, eu vou te dar alta, nós vamos fazer este exame, nós vamos ter aqui para poder ter o score de alta, de ir para domicílio ou não. E agora tem como fazer fototerapia em casa, né? Tem algumas situações que... A gente tem algumas empresas, né? Que fazem isso, principalmente fora de Palmas. Em Palmas ainda é um terreno novo, assim, né? Isso. E aí, se essa mãe já tem alta naquela condição e ela tem um vínculo com o NEO para depois de 48 horas estar novamente, né, avaliando, meu Deus... E aí ela vai não estar falando, que muitas vezes o que eu entendo é, eu estou passando visita no hospital e daí eu encontro o pai. Mas o que você está fazendo aqui? Não, doutora, a neném foi internada. Tá, mas cadê a dona Maria, né? Não, está lá no quarto. Daí o pé inchado, ela desesperada, o bebê em fototerapia. E daí tudo bem, existem situações que precisam ser realmente assim. Precisam, né? Mas muitas, vamos dizer de 10, eu creio, sendo até um pouco ousada, que 8 poderiam ser evitáveis, está tendo essa recorrência, né? Em que, se a NEO que esteve na sala, que esteve no pós-parto, teve a consulta na alta, e ela viu aquela situação que pode nos dar a necessidade de 48 horas reavaliar a qualidade. Sim, às vezes é um aleitamento materno, é um erro ali de pega, um erro de posicionamento, né? Um bebezinho que precisa de um orfono. Se você identifica ali, né? Se você tem a experiência de, durante a sua visita do Alcon, ali a sua orientação, você tem a experiência de identificar, muitas vezes o bebê consegue sair dessa sem nem precisar do tratamento. Né? Mas estar com esse vínculo, né, com o mesmo colega que a acompanhou, com certeza vai ter uma riqueza. Não quer dizer, tomando cuidado, que se não tendo, vai estar sempre prejuízo. Vai ter sempre prejuízo. Não. Mas vai comprometer mais essa cumplicidade da equipe. Facilita, né? Quando você... E o contrário também é verdadeiro. E também não significa, se você tiver esse acompanhamento, que não vão acontecer imprevistos, isso mesmo. Né? Existem intercorrências, né? E não necessariamente elas dependem dessa assistência só. Mas tudo que tiver ao nosso alcance para tirá-la dessas intercorrências, vamos colocar em prática. É benéfico, né? Com certeza. Nós estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Eu queria agradecer a doutora Laura e pedir para ela fazer as considerações finais, né, hoje aqui. Então, agradecer, né, a oportunidade. Muito, muito, muito feliz por estar aqui com elas, né? Eu me sinto assim realmente bem confortável de estar conversando. Colegas queridas, competentes, estão tendo esse momento, né, de estruturação muito importante para a gente na condição da neonatologia. Mas, antes de tudo, lembrar sempre que isso vai estar ao alcance de todos. Que para que nós possamos ter sempre a melhora da assistência, eu preciso que vocês estejam sempre nos colocando esse estímulo de estar sempre melhorando, né, e não se acomodar. Tanto a vocês que não estão nos cobrando, olha, eu tive uma assistência que eu não gostei, o que pode melhorar? Para que a gente possa trazer melhoras, né? A verdade é isso, né? O estímulo todo dia, né? A gente só consegue com a troca, né? Isso. E daqui para frente, o que pode mudar? Então, vocês sabendo que existe esse tipo de serviço, que existe esse tipo de assistência, de prestação, em que você está apta a nos dar esse estímulo, nos trazer perguntas, nos trazer opções de conversa, de trocas. Olha, seria possível conversarmos sobre tal situação? Qual é a postura que vocês têm sobre isso? Somos 3 profissionais que temos já uma experiência, né, em relação a momentos positivos e negativos, graças a Deus, né? A questão da assistência pública, a assistência privada, diferentes sítios de ações, né? Eu estive em assistência em Curitiba, aqui também, vocês também tiveram esse compartilhar de outros locais, e só um momento mesmo de riqueza, tá? De agradecimento. Nós que agradecemos, doutora. A gente tem uma lembrancinha da Despertar na Gente, ela tem presente, olha só. Agradecer a sua presença, seu compartilhamento aí de conhecimento conosco e o seu incentivo ao nosso projeto aí desde o início. Espero que a senhora esteja conosco sempre aí nos seus pensamentos e, mais uma vez, muito obrigada. Despertando conhecimento. É isso mesmo, né? Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada a você. A vocês que estão nos assistindo, gostaria de agradecer, né?
o carinho de vocês e sigam a nossa página para nos acompanhar e saber mais a respeito das nossas postagens. É @despertar.neonatologia. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.